Você quer mais controle, você quer expansão, você quer melhora, você quer lazer, você quer o que as pessoas clamam, o famoso equilíbrio. E hoje em dia o que se diz, os grandes gurus aí de produção, de produtividade, é que não existe equilíbrio. Será? Não sei. De qualquer forma, esse vídeo, por que eu comentei de equilíbrio? Porque esse vídeo vai ter muito a ver com rendimento e produtividade e conformismo e conforto. Isso é muito louco, aconteceu essa semana. Essa semana eu visitei muitos negócios diferentes, de classes, faixas etárias diferentes, e eu fiquei bem surpreso com algumas coisas que eu esperava, mas eu quero comentar com vocês. Não sei se tudo nesse vídeo, mas bom, vamos lá. Uma das empresas que eu tenho trabalhado, eles tiveram nos últimos tempos bons rendimentos, boa produtividade, bons ingressos. Não é nada explosivo, mas eles estão bastante satisfatórios com a melhora constante. E aí, conversando com eles, como tinha sido a última semana, a conclusão foi: ok, estamos conformados e a nossa produtividade diminuiu. Aí eu falei: como você sabe? Aí o cara falou assim: não, porque eu sinto que todo mundo está mais tranquilo, está menos estressado, tá menos agitado. Eu falei: ok. Isso não necessariamente significa que você produziu menos. Aí a pessoa ficou me olhando e falou: putz, tem razão. Eu falei: a questão é a seguinte: quando a gente não mede a situação, quando a gente não tem controle do que está acontecendo, você analisa pela tua opinião. Quando você mede exatamente o que está acontecendo, a sensação que você tem não importa. Porque vai chegar um ponto que você vai ver o que aconteceu. E nessa empresa a gente já colocou muita coisa em prática, no sentido de organização, meta, resultado, análise. São várias análises, são várias perspectivas, mas a gente está descendo, né? A gente começou do primeiro, do propósito, de política, e foi instalando várias métricas. E a gente percebeu, e eu percebi, que chegou um momento que, se a gente não fizer uma análise de entrega diária de cada um exato controle do que se faz, a sensação que as pessoas lá têm é que elas não sabem se elas mesmas foram produtivas ou não, ou quanto assertivas elas foram. E eu já falei isso em vários vídeos, onde eu comento de quanto você deveria medir a sua produtividade pessoal, dia a dia, mas acho que isso é difícil de fazer se você não tiver uma política para. Já dentro de uma empresa, se isso for uma regra, isso pode te ajudar muito pode ajudar muito você a se sentir produtivo ou não na sua maior atividade, porque provavelmente você passa a maior quantidade de tempo trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa, ou indo ao trabalho, se programando para ir trabalhar, organizando coisas em relação ao trabalho. Essa é a grande realidade. 70% do seu tempo é para isso. E aí a gente percebeu, e foi uma análise que eu fiz de acordo com o que foi comentado, é que o lazer nem sempre é aproveitado como deveria, se você não tem a sensação de que o tempo que você deveria ter passado trabalhando, ou o tempo que você trabalhou, você não tem a sensação de dever cumprido. Isso é muito louco. Uma coisa é quando você pega para descansar, quando você está atolado de coisa e você tem que largar tudo, você tem a sensação de que, ok, pode explodir tudo, eu não ligo. Isso é uma coisa, beleza.
Porém, existe um outro lado, que é o descanso rotineiro de final de semana, de noite, blá 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 blá. Ele nem sempre vale a pena se você não tem a sensação de que você deixou de fazer, você fez o que você tinha que fazer. Porque senão você está tentando descansar pensando no que você tinha que fazer. Tentando descansar pensando no que você tinha que fazer. E aí surge um puta problema. Porque você não descansa e não trabalha. Isso é um inferno. O que eu estou querendo dizer com isso? Eles ficaram maravilhados quando eu trouxe como uma métrica deles a quantidade de tempo que eles iam trabalhar, baseado nas metas que eles tinham por semana. Falando assim, pode parecer uma idiotice. Mas quando a gente vai medir a empresa inteira, exatamente o que as pessoas vão fazer, o tempo todo, e no começo, obviamente, ficou, putz, mas a gente vai ter que ficar perdendo tempo com isso? Vai. Porque na primeira semana, na segunda semana, você vai perder um pouco de tempo para organizar. Tudo que você quer organizar, você precisa desorganizar primeiro para organizar. Isso é um fato. Você quer organizar o armário? Você tira tudo, faz uma puta bagunça no quarto e aí você organiza o armário. Não existe uma maneira de você organizar o armário sem você desmontá-lo. Ou, se você conseguir, você vai demorar muito mais tempo se você não desmontar ele inteiro. Acredite ou não. Tenta. Mas o fato é que quando você imprime bom controle, por mais que a palavra controle, num primeiro momento, é uma coisa bastante mal julgada, controle, regra, blá blá blá, porque a gente está acostumado a viver numa sociedade onde as regras e o controle imprimido a nós, ele não é exatamente benéfico. Então, vai lá, encosta na parede, aí a pessoa encosta e fala, putz, mas era com 5 dedos. Aí você fala, vai lá, encosta na cadeira. A pessoa está indo para a cadeira, você fala assim, não, mas agora na mesa. Não, mas com a mão esquerda. Quando o mau controle, ele é sempre imprimido na tua vida, ou sempre, ele sempre acontece na sua vida, o que acontece é que você fica confuso. E aí você acha que controle é uma coisa ruim. Mas se você tiver métricas, metas, e você tiver um passo a passo para fazê-las, sem você ficar dando ordem em cima de ordem, sem você ficar criando vários problemas em relação a isso, tudo acontece mais fácil. Onde eu estou querendo chegar? Existe na nossa vida uma grande quantidade de coisas a ser feita. Se você pensar no seu relacionamento, no seu lazer, no seu trabalho, qualquer tipo de área da sua vida, você provavelmente quer expansão e liberdade ao mesmo tempo. Não existe uma maneira de você não controlar as atividades que você tem e ter uma boa sensação em relação a isso. E isso foi pauta de todas as minhas reuniões da semana. Eu vou fazer acho que mais vídeo falando sobre isso num âmbito mais global. A dica que eu coloco é: se você tem que medir a produtividade das pessoas, ou a sua própria produtividade, ou entender do seu filho o quanto ele tem melhorado, ou o quanto ele tem sido... quanto ele tem evoluído de certa forma, se você não conseguir medir isso, vai ficar muito difícil. Beleza? Dica do dia é essa, desse vídeo é essa. Espero que vocês tenham gostado. Se valeu a pena, se foi interessante, se você quer trazer mais ordem, mais organização para as coisas ao seu redor, o que vai melhorar inclusive a sua vida, compartilhe o vídeo. Beleza? Valeu, obrigado. Tchau.